Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Future Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um pão que, assim, sempre fui apaixonada nesse pão e desde que fiquei intolerante, que eu sempre tentei uma receita e consegui uma receita sem glúten, sem lactose, mas com ovo. E assim, fiz, testei, maravilhosa. Gente, vocês não fazem ideia da maciez desse pão, de o tanto que ele é delicioso. E assim, vou compartilhar com vocês porque vale muito a pena e é muito fácil de fazer. Gente, pensa num negocinho, mamão com açúcar. Você só tem que chegar no ponto da massa aí, que assim, pela receita que eu peguei, ela dizia uma quantidade de água, mas como eu já tenho uma certa experiência em pães, e eu sei que a água é aquela coisa de que você tem que dar. Tipo, eu não vi um vídeo de ninguém fazendo, eu vi uma receita só. E que a pessoa só ensinava, ela não dizia nem como era que modelava o pão. Então, eu fiz e cheguei assim ao ponto da quantidade de água, muito mais que a quantidade que pedia na receita. Porque as farinhas variam, gente. Cada lugar, a farinha absorve uma quantidade de água. Então, a quantidade de água nunca é determinada aquele tanto. Então, você tem que ficar sempre atenta a isso, porque depende da temperatura, depende da farinha, depende de como que tá o ar, tudo muda para que o seu pão precise às vezes mais de água. Então, eu sempre procuro passar pães aqui que vocês consigam fazer e não ter uma experiência horrorosa de um pão que não dá certo, gente. Porque é muito ruim quando acontece isso de você fazer um pão e ele ficar duro, ficar um pão que não dá para comer, tá? Então é muito ruim essa experiência, por isso que eu tenho a responsabilidade sempre de fazer o teste para poder estar passando para vocês. Mas como eu fiz a farinha para esse pão, eu decidi fazer o vídeo já no teste e deu certo. Vou mostrar para vocês aqui que coisa linda. Olha aqui. Oh, hoje eu tenho sol aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. E olha, fiz ontem à noite, ele continua fofinho. Pão ciabatta. Vou até cortar aqui para vocês verem que coisa maravilhosa esse pão, gente. Eu no finalzinho do vídeo eu já fiz isso, mas olha isso, galera. Olha, pãozinho de verdade, cheio de fermentação, maravilhoso. Gente, fica até o final, por favor, e não deixe de curtir, porque isso ajuda muito o meu vídeo. Por favor, ajude-me a chegar aí nas quantidades de horas que eu preciso para monetizar meu canal. Não pelo dinheiro, galera, é pelo fato do YouTube estar indicando meus vídeos para outras pessoas, só por isso. Mas vamos lá, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever se você está aqui pela primeira vez. E, por favor, compartilhe com amigos, que ajuda também bastante. Gratidão, galera. E vamos lá, ativa o sininho de notificações, você vai saber sempre que eu subo vídeo. Eu tenho 2 vídeos na semana. Vamos lá! Bom, galera, aqui eu já misturei todas as farinhas para poder adiantar. Eu tenho farinha de arroz, polvilho doce e a farinha de grão de bico que tá aqui embaixo, que foi uma farinha que eu mesma fiz, e a goma xantana. Todos aqui juntinho para fazer esse mix. Aqui eu tenho 3 colheres rasas de açúcar. Esse açúcar tá pulverizado. Você põe no liquidificador, moe, dá uma batida para poder ficar bem. Ficou um gruminho aqui. E aqui eu tenho 5 gramas de fermento, que é meio pacotinho desses que você compra, já compra o pacotinho, é só meio, que seria meia colher de... Eu pesei o meu, mas se você for fazer na colher, vai dar meia colher de sopa. E uma colher de sobremesa de sal. Eu vou medir aqui na grande, porque senão vai cair tudo fora. Uma colher de sobremesa é mais ou menos... Gente, sal é a gosto. Você vai saber o tanto, é mais ou menos uma meia colher. E aí já
tudo aqui, caiu um pouquinho aqui nessa vasilha. E aí, olha que farinha linda esse mix. Gente, a farinha de grão de bico é tudo de maravilhoso, olha. Eu fiz hoje cozinha, tem vídeo aqui, vou deixar na descrição para vocês. E aí, os líquidos. Uma xícara de água, mas é aquela coisa de colocando aos poucos. Essa xícara é de 240 ml. Um ovo, que eu vou quebrar ele aqui para eu poder dar uma batidinha nele antes de começar. Para ele ficar bem misturadinho. E aí, aqui eu tenho 5 colheres de óleo de azeite. Tá vendo? Essa medidinha é de 1/4, não é cheia. Eu vou seguir à risca essa receita, gente, porque assim, eu sempre tive muito desejo de comer esse pão sem glúten. É um pão que não dá para fazer substituições, a não ser que você substitua a farinha de grão de bico aí por uma farinha da mesma, tipo um trigo sarraceno, mas... E uma colher de sobremesa uma colher de chá de vinagre branco, não é de maçã, gente. Misturar tudo aqui. E agora eu vou misturar um pouco da nossa água. Deixar um pouco aqui, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, vou fazer aqui junto com vocês, porque assim, fazer a farinha de grão de bico, gente, não é fácil fazer todo dia. E eu fiz só uma quantidade, porque assim, depois que a gente faz, você tem que usar. Ela aguenta na geladeira, dá para guardar. Mas eu fiz uma quantidade e acabei não... Acabou que deu certinho a quantidade que eu preciso. E faz dias que eu assei o grão de bico, estava assadinho no vidro, bem fechadinho. Hoje que eu bati. Ó, tá farofona, vamos misturar mais água. A receita pede 1 xícara de água, mas como a minha farinha foi eu que fiz, ela pode absorver mais água. Tá vendo? Foi 1 xícara já e ainda tá duro. Ela tem que dar para modelar, mas é meio pegajosa, porque as massas sem glúten, elas são umas massas pegajosas. Eu tô usando água mineral, tá, galera? Vou colocar aqui mais 1/4zinho de água e colocando aos poucos aqui. É assim, cada farinha vai acabar puxando mais. Como a minha farinha foi feita em casa, ela vai absorver bastante água. Galera, olha aqui. Esse é o pontinho da massa, olha. É dura, mas você consegue movimentar ela. Se ficar muito dura, vai ficar um pão seco, né? É assim, a receita é grudenta, é uma massa grudenta, olha. Tá vendo? Ó. A receita pedia só 1 xícara de água, mas assim, ficou extremamente dura a massa. O que eu entendo? Pelo que eu já sei fazer de pão, eu sei que se eu usar a massa muito dura, vai ficar um pão seco. Então, vou polvilhar um pouco de farinha aqui para poder modelar.
Eu sei que se eu fizer isso, usar a massa muito dura, eu vou ter um pão seco. Então, eu transportei minha massa para aqui. Vou dividir ela para fazer os pãezinhos. Dar uma arrumadinha aqui. Deixar ela bem quadradinha. E dar uma espalhada. Mais um quadradinho. Essa receita vai dar 4 pães. Vou dividir ao meio. Ao meio outra vez. E vamos modelar os pãezinhos. Ciabatta é um pão quadrado. E assim, é um pão que dispensa até esquentar, gente. Ele é maravilhoso para fazer sanduíche, então. E aí, você vai fazer assim, olha. Um pão quadrado. Você vê que a massa não tem muita dificuldade para poder modelar não, que ela não tá grudando muito. Mas também não pode polvilhar muita farinha. Se polvilhar muita farinha, ele tem que ficar assim mais ou menos com os 2 centímetros de altura, porque ele vai crescer bastante. Então, a altura é essa. E aí você tem que dar um espaço aí de uns 4 centímetros mais ou menos entre um pão e outro, para ele não crescer e ficar, ó, modelou, passou farinhazinha na mão, faz o modelinho do pão que você quer. Você não tem dificuldade nenhuma de fazer esse modelinho, gente. É muito fácil de fazer. E aquele mesmo esquema, depois se você quiser modelar melhor, você modela com a colher molhada. Você consegue modelar tudo, deixa bem arrumadinho aqui embaixo. Aí, olha, pegou a colherzinha molhada, você deixa ele lisinho. Se tiver alguma imperfeiçãozinha, você corrige tudo com a colher. Que às vezes fica as marquinhas do... Esse aqui encostou demais, não é que encostou, é que o papel fugiu um pouquinho. E aí você alisa, deixa todo bonitinho, do jeito que você quiser. E aí, olha. E agora vamos deixar crescer, vou terminar de alisar ele aqui, deixa bem bonitinho. Dá uma achatadinha assim aqui nos cantinhos, porque... Esse pão, ele é bem quadradinho, ele não é arredondado lá na ponta. Então, você dá uma batidinha assim na bundinha dele para ficar bem quadradinha. E depois disso, 40 minutinhos para ele poder crescer. E agora, galera, antes de colocar o plástico filme em cima, eu vou dar uma espirrada de água nele, para ele não ficar um pão seco. E aí, galera, olha aí o tanto que cresceu, pãozão bonitão. E agora eu vou dar só uma espirradinha de água. Vou jogar umas farinhazinhas em cima. Vou aproveitar aquela farinhazinha que sobrou. Eu deixei ele crescer um pouquinho mais, porque eu tô com temperatura de 19 graus aqui dentro de casa hoje. Então, eu deixei crescer 50 minutos, mas o tempo certo, correto, é 40 minutos, tá, gente? Principalmente se vocês estiverem assim em um lugarzinho calorento.
E aí, ó, só jogar umas farinhazinhas aqui por cima para ficar tudo bonito e vamos assar esse bonitão aqui. Meu pão tá 200 graus, mas é assim, pão é 200 graus. Na receita dizia passar a 180. Eu não conheço pão que asse a 180. Então, coloca aí 200 graus que é para você ter certeza de que vai dar certo. E aí, galera, olha, saiu do forno essa belezinha, coisa mais linda. Olha aqui, gente, o próprio ciabatta. Olha, fofinho, fofinho, fofinho. Não é crocante, é um pão macio, exatamente como ele é, o ciabatta. Ficou perfeita a receita, simplesmente amei. Mas só vou cortá-lo amanhã, porque agora já é um pouquinho tarde da noite. E eu vou tomar café com ele e vou mostrar para vocês essa maravilha. Galera, olha, mesmo no dia seguinte, ele continua fofo. Olha aqui, resultado perfeito. Amei, é a primeira vez que eu tô fazendo, talvez ele até melhore mais, mas assim, vou dizer, né? Olha aqui, quando eu juntei a massa lá embaixo, deu essa imperfeiçãozinha, aí ficou. A massa tem que ficar toda retinha para poder ele não ter dobras. Teve uma dobrinha, mas assim, é tudo que a gente vai aperfeiçoando. Então, gente, fazer pão não tem segredo. É amor. Se você ama, você faz. E garanto a vocês, gente, dá certo. Tudo que você faz com a intenção de dar certo, vai dar certo. Então, faça o seu pãozinho. Esse pão para mim foi um desafio, porque é um pão que é muito minucioso. Não sabia que dava para... Bom, levou ovo, né? Sem ovo eu nunca tinha conseguido tentar, porque eu achava improvável que desse certo. Mas eu ainda vou tentar a versão vegana dele, sem ovo. Então, se ainda não deu uma curtidinha, dá uma curtidinha aí. Não custa nada, gente. E façam, porque esse pão, além de ser proteico, é maravilhoso. Gente, comer um ciabatta não tem preço. Até o próximo vídeo.